Você já parou para pensar, para se perceber enquanto uma artista que escolhe as cores do seu quadro, ou uma chefe de cozinha que está criando harmonia entre os sabores de um prato, ou até a maestrina de uma orquestra repleta de instrumentos musicais que tem que estar afinados naquele momento da apresentação? Pois é isso que você é enquanto gestora do seu mundo de atividades, da sua vida ocupacional, falando de forma mais técnica, enquanto terapeuta ocupacional. Sou Cecília Xavier e estou aqui hoje para discutir com você com um pouco mais de profundidade essa questão das sutilezas da gestão da vida pessoal ocupacional, da vida prática, da rotina, como que você conduz esse arranjo tão complexo do dia a dia, de atividades muitas vezes sobrepostas, de uma pressão contínua sobre você na maior parte dos casos, para que você atenda as demandas com o desempenho certo. Como que você lida com isso tudo? Rotina é uma sequência de atividades. Eu vou usar aqui a palavra atividade ao invés de falar de ocupação, porque é um termo mais popular, mais utilizado pelas pessoas do senso comum, então eu acho que vai soar melhor para vocês. A rotina é uma sequência de atividades que se repete no cotidiano. E tem pessoas que falam assim, ai, mas eu detesto isso de planejamento, eu detesto qualquer coisa que me prenda, porque, sabe, eu sou muito leve, eu sou muito solta, eu gosto de viver o hoje. Acontece que o hoje, o amanhã, o ontem, eles são três facetas de um mesmo elemento que é a sua vida. Cuidar do hoje é cuidar do seu futuro. Cuidar do seu futuro é cuidar do hoje. Então, é uma dialética realmente que existe e essa fala, esse pensamento, esse raciocínio não procede, não te ajuda. Então, eu te sugiro começar a questionar essa forma de raciocinar, porque cuidar da sua rotina é uma das melhores ferramentas de construção de uma vida com mais qualidade, de uma vida mais próxima da que você deseja. Planejar, cuidar do hoje, não tem nada a ver com ser estressado, ser metódico no sentido pejorativo da coisa, de querer tudo controladinho. Não. Você não vai ser uma pessoa pior se você cuidar melhor dos seus planos cotidianos e souber gerenciar melhor as atividades que perpassam o seu dia. É claro que a vida tem vários atravessamentos o tempo inteiro, acontecimentos, questões, problemas que aparecem sem que a gente contasse com eles, e eles atravessam os nossos planos e os nossos dias. A pandemia foi um dos maiores atravessamentos que eu acho que a humanidade já viveu, pelo menos todos nós que estamos vivos agora neste momento, e ela colocou a nossa rotina de cabeça para baixo. Realmente os nossos projetos de 2020 foram para o espaço naquele formato. Claro que cada um de nós teve e está tendo um impacto dessa mudança que o mundo está vivendo, mas de uma forma ou de outra não tem como me falar que nada mudou na sua vida no pós-pandemia. No pós-pandemia não, durante a pandemia. Porque se a sua rotina, a grosso modo, não se modificou tanto, o mundo se modificou muito e você vive nele. Então, são duas coisas conectadas que não tem como uma não se abalar com a mudança da outra. Então, por exemplo, muitas mulheres que trabalhavam fora, que tinham ajuda de alguma pessoa dentro de casa com as obrigações da casa e com as crianças, ou até com os pais idosos, elas de repente passaram a se ver totalmente responsáveis por todas essas tarefas e ainda trabalhando em home office. Isso é de um desafio gigantesco, mas existem algumas coisas, muitas vezes pequenas, simples, sutis, que fazem muita diferença, inclusive na sua saúde mental, porque interfere na relação que você tem com a vida que você está vivendo agora. E a gente escuta por aí, é muito comum, em quem empreende, trabalha com empreendedorismo, estuda empreendedorismo, que uma das coisas que a gente mais deseja
é fazer as mesmas coisas que a gente faz ou fazer menos coisas, gastando menos energia, menos tempo, para que sobre mais possibilidades, mais tempo livre mesmo disponível para que eu faça o que eu queira, para que eu tenha mais tempo livre para fazer o não obrigatório e não fique só cumprindo tarefas uma após a outra. Cuidado! Existem milhares de mulheres muito tarefeiras, porque aprenderam que isso é ser legal, é ter valor, é cumprir o protocolo e ganhar 5 estrelinhas da professora, da mãe, do marido, da namorada, não importa. Fomos muitas vezes criadas para corresponder a esse protocolo ocupacional, de ter que deixar tudo extremamente organizado, limpinho e bem feito, e um capricho em tudo que você faz na vida, mas é insustentável. Ninguém dá conta de viver nisso sem adoecer por tantos anos. Existe nas frestas dessa rotina obrigatória, dessas tarefas consecutivas ou sobrepostas, possibilidades incríveis de desfrute da vida que vão regar a sua rotina com outras cores, com outros ares, com novos sentimentos, com outras relações, com outras atividades. E é isso que eu queria que você aprendesse comigo, começasse a pensar aqui agora a partir deste vídeo. É impressionante como que isso existe realmente e funciona. Ao longo da gravação do meu curso, eu tinha uma aula por semana para preparar, né? É bastante coisa se for pensar que a semana tem várias demandas diferentes e que eu tinha que cumprir com esse compromisso necessariamente. E foi incrível o quanto eu fui aprendendo a fazer mais, gastando menos tempo e menos energia. Isso é um aprendizado, como muitas coisas na vida, ainda bem, porque eu posso pensar que eu posso interferir em várias questões, que eu não sou apenas refém do meu destino e dos fatores não modificáveis. O aprendizado me coloca responsável por grande parte da minha vida e me coloca como protagonista da história que eu estou escrevendo. E muito menos submissa ao que as pessoas fazem, aos atravessamentos, e também menos submissa ao meu próprio inconsciente, que muitas vezes fica guiando minha vida sem que eu me dê conta dele. As escolhas são feitas todos os dias. Para que você se aproprie melhor delas, é preciso parar um pouquinho para pensar, refletir um pouco no que você fez até hoje, como é que foi sua vida até aqui. Isso demanda coragem, pausa, reflexão profunda e bem orientada. Precisa parar para ver as suas possibilidades hoje de vida, o que a vida te traz de leque de oportunidades. Todas nós temos o nosso leque. Não importa se você tem uma condição financeira mais difícil, uma vida mais simples, não importa. Você tem alguma manobra aí de movimentação das peças da sua vida, sim. E depois olhar para frente ao que você deseja, quais são os seus reais propósitos, o que você quer para você e quais as estratégias vai usar para chegar lá. Então é isso, é se perceber, sim, como a maestrina da sua orquestra, a chefe de cozinha dos pratos que você faz, a artista das suas pinturas. É esse arranjo que você toca todos os dias no seu dia a dia, muitas vezes sem perceber que você está no comando. Esse vídeo é para isso, é para que você se aproprie mais das rédeas da sua vida ocupacional, do seu mundo de atividades e seja mais feliz, não só realizando atividades obrigatórias e sem consciência do que está fazendo, mas também para desfrutar mais das delícias que essa vida trouxe pra gente, que muitas vezes fica muito distante de você, só por uma questão de não ter aprendido a fazer isso. Ah, Cecília, mas eu não tenho tempo. Realmente, assim, minha vida é muito lotada. Eu sei que a nossa prisão hoje, uma das nossas grandes prisões, é o excesso e não a falta de. O excesso de informações, o excesso de pessoas, o excesso de trabalho, o excesso de tarefas. Ufa! Mas você tem, sim, alguma mobilidade para mexer nisso, tá? Sim, o tempo é finito, são apenas 24 horas por dia e apenas uma vidinha para ser executada e vivida por euzinha, uma só pessoa. A tragédia de ser um só, a tragédia de ser uma só. Ai, que pena que eu sou uma só, se eu fosse duas. Nossa, ia ser tão mais fácil, eu ia conseguir fazer tantas outras coisas, eu ia conseguir ler vários livros que eu queria ler, ouvir mais músicas, fazer mais viagens, produzir mais, ter mais dinheiro e conhecer mais pessoas e conviver com mais gente que eu queria e ter 3 carreiras.
enfim, só que não, desculpa, o limite existe. Eu tenho aprendido isso a duras penas, ele existe, mas no momento em que você o aceita e reconhece profundamente que existe um limite, você começa a entender que você precisa escolher. Escolher é das coisas mais importantes para que você tenha uma vida com mais qualidade. Escolher é difícil por quê? Porque implica em perda, não tem jeito, você vai perder. E essa parte dói pra caramba. Mas depois você ganha. Mas você tem que conseguir passar por esse desertinho da perda para chegar na parte dos ganhos. E aí sim, você começa a sentir o poder que você tem para mexer na sua vida, rever escolhas e fazer outras com mais apropriação das suas possibilidades. Então, com relação a essa questão do tempo que eu tenho por dia, uma dica muito bacana é que você não pode gastar tanto tempo para tomar cada decisão no dia a dia. Por isso que a rotina é tão libertadora. Por isso que a repetição liberta, como diz o Pederneiras, que é um coreógrafo famosérrimo do Grupo Corpo, que eu amo de paixão, que eleva o meu espírito para além planeta. Ele fala, repetição liberta por isso, porque ela me liberta de ter que, no nosso ponto de vista aqui agora, da ocupação humana, me liberta de ter que tomar decisões a cada minuto. Mesmo assim, mesmo eu tendo padrões de funcionamento ocupacional no meu dia a dia, eu ainda tenho dezenas de decisões para serem tomadas por dia. Então, aquelas que não estão dentro de uma automatização de comportamento ocupacional, tente gastar menos tempo e colocar menos gravidade nas decisões, porque isso te toma uma energia danada e um tempo danado. Então, assim, muitas vezes, por exemplo, vou arrumar a minha casa. Ok, isso é muito importante, realmente o ambiente tem que estar organizado, limpo, perfeito. Mas aí eu separo as doações nos sacos. E aí, o que acontece? Que trava o meu processo ali de resolução de uma questão. A partir da organização da minha casa, eu crio 10 novos problemas. Por quê? Para doar aquela sacola de roupas, eu tenho que ligar para a Dona Maria, que vai pedir para o motorista do asilo passar aqui em casa quando ele tiver com gasolina no carro para levar para lá. Então, tá tudo amarrado nesse tanto de acontecimentos que não dependem de mim e a minha casa vai ficar amontoada até lá. A outra parte dos brinquedos, tem que esperar o dia que a pandemia vai passar e que a creche vai abrir de novo, que vai precisar desses brinquedos. Então, vou ter que esperar a pandemia passar. Vocês estão entendendo, assim, que quando eu quiser ser mais assertiva, mais resolutiva, mais ágil no andamento das propostas que eu tenho para aquele dia, eu preciso ser mais simples na resolução das questões que eu tenho na mão. Porque senão eu gasto muito tempo para resolver um problema. E o que a gente tem na vida são sacos de problemas e questões para serem gerenciadas e resolvidas. Então, pelo amor de Deus, vai resolver alguma coisa? Vai pelo caminho mais curto. Vá pelo caminho mais curto. Será que não tem um jeito mais simples de fazer isso, mais rápido, para que você passe para o próximo passo, para a próxima questão? Tem um jeito. É possível, sabe? Não precisa demorar um mês para organizar o quartinho da sua casa. Não precisa. Entendeu? Porque eu separei esses livros para os sebos, mas aí eles vão vir aqui para ver o que eles querem desses livros e o que eles não quiserem, aí eu vou doar para alguém que eu não sei quem. Então eu vou levar lá na biblioteca. Então, assim, fica tudo muito complexo de ser resolvido. E aí você nunca chega realmente onde você precisa chegar, que é, no exemplo do quartinho, que é um quartinho do jeito que você quer, do jeito que você sonha, um cômodo a mais na casa, às vezes vai ser o seu recanto ali de reflexão, de pensamento, de trabalho, de leitura, de meditação. O seu cantinho nunca fica pronto, porque são tantas coisas que tem que acontecer para que aquele cantinho fique da forma como você deseja, que aquilo nunca acontece. Ou se acontece com muita morosidade, porque você não consegue ser mais simples nos processos que envolvem as suas ocupações. E o que mais que isso gera? Isso gera desgaste, sofrimento, exaustão, porque cada coisinha que você vai resolver fica enorme, grande demais, complexa demais.
E aí a vida vai perdendo gosto, vai perdendo sabor mesmo. É tudo pesado, poxa. Mas porque você muitas vezes escolhe para ser pesado. Claro, tem coisas que a vida traz mesmo, que a gente não escolhe, que é difícil pra caramba. Que é cruz no ombro mesmo e não tem jeito de devolver a sua. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando do seu comando na sua vida e como que você mesma muitas vezes pesa os processos e dificulta porque tem que ser daquele jeito. Não tem que ser daquele jeito. Tem que ser do jeito mais simples, mais fácil, mais leve para a sua vida fluir melhor e você ter o bendito desfrute que você tanto merece, porque afinal de contas, né, a maioria das mulheres que eu conheço, pelo menos, que fazem parte da minha rede, que eu acompanho, elas são mulheres da luta, mulheres de batalha. E eu sei o quanto elas merecem colher pelo menos uma parte do que elas plantaram, porque vai ser doadora assim lá longe, viu, gente? Ô classe que gosta de servir o outro. Isso é lindo e maravilhoso. O mundo precisa de nós. Mas será que você pode começar a pensar um pouquinho mais em você também? E abrir o coração para novos aprendizados que vão te trazer uma vida melhor para você também? E, consequentemente, para você ficar feliz, para as pessoas que convivem com você e com quem você mais ama, sim. Sabe a melhor forma, muitas vezes, de fazer com que as pessoas que estão próximas a você melhorem? Seja o exemplo delas. Faça da sua vida uma vida digna de reconhecimento, não porque você tem um salário alto ou um emprego com status. Se tiver também, maravilhoso, delícia. Aproveita isso que você conquistou, que a vida te deu. Mas eu tô falando de um exemplo de vida de uma pessoa que tem um certo equilíbrio ocupacional, que consegue gerenciar a própria vida de forma que trabalhe sim, que cumpra com as obrigações, mas que também desfrute, que tenha essa capacidade de saborear as possibilidades que a vida nos dá. Isso sim é uma pessoa que se cuida, que tem humildade para se colocar na posição de aprendiz e que vai ser exemplo para todos e todas que estão próximos a ela. O que mais que você quer da vida, gente? Não é maravilhoso? Então sim, tem algumas atividades que são mais chatas de serem feitas. Existem coisas que a gente precisa fazer para o nosso autocuidado, para ter uma longevidade com qualidade, que são mais pesadas, são mais entediantes, ou eu não gosto. Mas o prazer pode morar mais perto da obrigação do que serem totalmente inimigos. Eles não precisam ser brigados. O que é obrigatório eu detesto fazer. Tem aquelas atividades que você ama fazer, que eu já disse e repito, são as atividades chamadas de ocupações engajadas, que é uma teoria da terapia ocupacional do Hans Johnson, um terapeuta ocupacional que classificou as ocupações de uma certa forma com base na relação que você tem com o que você faz. Como cada atividade te afeta? Como cada atividade impacta a sua vida e os seus sentimentos? O que você sente quando você faz cada coisa? Esse é o Hans Johnson. Então tem sim aquelas atividades que fazem o seu olho brilhar naturalmente, espontaneamente, naturalmente, não porque você nasceu assim, mas porque foi construído e hoje é esse sentimento que você tem com aquilo. Então, ok, lindo, isso tá dado, tá lá, prontinho. Agora, o que eu gostaria é que você começasse a conseguir injetar mais prazer no obrigatório também. No obrigatório corriqueiro também da vida. Nas suas refeições, que não tem como escapar delas, né? Toda hora a gente tem que comer. Quantas vezes por dia que a gente come, né? Várias. Então que isso seja feito com mais prazer, com mais desfrute, com mais uma percepção aguçada, um olhar diferenciado sobre essa atividade. Estou dando um exemplo, né? A alimentação para além da nutrição, o banho para além da higiene. Isso tudo são atividades que eu estou considerando aqui como obrigatórias. Aí vem o trabalho também, que para a maioria quase absoluta das pessoas é uma atividade obrigatória, sim. Qual é a sua relação com o trabalho hoje? Você está adoecendo lá dentro? Por quê? Dá para mexer um pouquinho nisso? Dá para colocar um pouco mais de oxigênio nessa relação? Na sua relação com o trabalho? Ou tem que ser uma relação mesmo de sofrimento? Por que está sofrendo? Por causa da chefia? Por causa dos colegas? Porque você não acompanha as tecnologias? Será que é hora de aposentar? Ou é hora de mudar a relação com o trabalho primeiro? Não sei, isso não é uma resposta. Isso é um levantamento de perguntas.
Porque realmente nesse mundo que eu estou trazendo para você aqui hoje, não existe uma resposta certa para todo mundo que eu possa aplicar e te orientar daqui. Não. Existem alguns raciocínios que eu compartilho que você pode fazer uma autoaplicação deles na sua vida. E sim, eles vão te ajudar. Então a questão é essa. Tudo que você faz hoje tem essa relação maçante e pesada? Ou tem alguma coisa, pelo menos uma coisinha sequer, uma atividade pequena, simples, que você faça com prazer total e sem um desempenho ao ser alcançado, não tem que ficar bonito, não tem que ficar certinho. Isso existe na sua vida? Se existe, maravilhoso, preserve essa atividade, gruda nela, não deixe ela sair daí, porque ela é produtora total de saúde para sua longevidade. Agora, se não existe nada, então é preciso buscar esta resposta de qual atividade é essa e uma forma de trazê-la para dentro da sua rotina. Outra possibilidade para ampliar a saúde ocupacional na sua vida é você mudar a relação com as atividades obrigatórias. Parar um pouco para refletir, sentir-se um pouco mais dona das rédeas da sua vida, começar a se observar com outros olhos e as atividades que você faz também com outros olhos. Isso vai trabalhando a sua percepção com relação ao seu cotidiano, ao seu ritmo de fazer as coisas, como que você faz o que você faz, né? Como que você gerencia o seu mundo de atividades, quais são as atividades que participam da sua vida, por que está tão difícil, dá para melhorar? E aí você vai exercitando esse olhar mais refinado sobre você e o seu mundo ocupacional. Isso é maravilhoso. Agora, um exemplo muito legal. 2 exemplos. Outro dia eu fui para uma fazenda de um tio, foi maravilhoso. E aí eu falei, nossa, tô precisando lavar esse banheiro. Tava eu e meu filho num quarto com uma suíte. E aí, no dia que eu consegui lavar o banheiro e deixar ele limpo, organizado e cheiroso, eu fiquei um orgulho de mim com aquele negócio. Não, eu tô falando sério. Eu falei, caramba, eu preciso postar isso. Porque eu fiz uma análise da atividade ali, o quanto ela me nutriu, o quanto ela me fez bem e me sustentou, inclusive, para outras atividades daquele dia. É impressionante, assim, a força que tem uma atividade. Então, pode ser a atividade, às vezes, mais simples do mundo, mais corriqueira, mas para perceber o sentimento que ela te traz. Às vezes é um sentimento poderosíssimo, riquíssimo, que a gente precisa dele para o dia a dia, até para dar conta de momentos mais difíceis, mais pesados, mais desafiadores. Então não é porque é uma atividade simples e às vezes de custo zero que ela não seja importante para a sua vida. Se você gosta de lavar roupa à mão, de limpar a casa, de passar roupa, isso não tem discussão. O que você gosta de fazer e que não te prejudica, te faz bem. E o que te faz bem é muito bem-vindo na sua vida. Não deixe que isso escape de você. Não compre uma máquina de lavar para sua avó se ela ama lavar roupa à mão e essa é das principais atividades que estruturam o dia a dia dela e a vida dela. Você já parou para perguntar para ela qual que é a história dela com essa atividade? Já virou para ela e falou assim, vó ou mãe, como é que a senhora começou a lavar roupa? Desde quando que a senhora cuida da casa? Ou com qualquer outra atividade. Nossa, mãe, como é que você construiu essa carreira? Como você chegou tão longe profissionalmente? Mãe, quem te apoiou? Como você se sentiu no início? Enfim, entender melhor a relação das pessoas com o que elas fazem e respeitar isso. É uma violência, muitas vezes, com os idosos, com as pessoas maduras, impedi-las de fazer o que elas desejam fazer, porque você não vê sentido naquilo. Ela vê, existe um sentido que nutre a saúde mental dela, a saúde ocupacional, social, cognitiva, mas isso precisa ser aprendido e colocado nas relações intergeracionais. Bom, o ponto que eu queria chegar é as ocupações obrigatórias podem ser também ocupações com sentido. Existe uma forma de realizá-las que pode ser mais saudável e pode compor o seu arranjo ocupacional, o arranjo dos seus instrumentos, da sua orquestra que você coordena, que você conduz, de uma forma muito mais afinada e muito mais benéfica para você. Então, isso é ser uma pessoa equilibrada
em termos práticos, em termos ocupacionais, em termos de atividades. Não é você ter uma vida toda divididinha, certinha e cumprir de forma rígida aquele planejamento. Não é isso. Ter equilíbrio ocupacional é exatamente você conseguir misturar e conduzir as diversas demandas de forma que elas te sustentem, de forma que elas não te adoeçam, de forma que elas gerem saúde e prazer e desfrute para a sua vida. E cada fase de vida vai ter uma cara, vai ter uma cor, porque tem sim fase em que você vai dedicar muito tempo para a criação dos seus filhos, ou para o cuidado dos seus netos, por exemplo, aquelas avós que ficam muito com os netos, para quem gosta, quem pode, quem quer. Existe uma outra fase em que você realmente vai dedicar mais para o trabalho, depois vai dedicar mais tempo para as atividades físicas. Sim, cada fase da vida tem as suas características e as suas demandas que fazem com que você dedique mais tempo para elas. Claro, então não tem isso de dividir a vida e o tempo em fatias iguais para cada categoria de atividade. Não tem isso. Mas tem sim uma harmonia deste todo, uma harmonia que se quebra e se restaura, que se quebra e se restaura. Mas é na oscilação que mora a saúde, é aí que a gente pode permanecer de pé. Se em algum momento você se mantiver na linha de baixo ali, ó, embaixo, vamos pensar em humor aqui agora, com humor muito deprimido, se você permanecer nessa posição, sim, você vai adoecer. Ou se você permanecer colocando todas as suas fichas no trabalho por uma década, 2, 3, 4, você está num grupo de risco, porque não construiu uma variedade de atividades que gera proteção para o seu agora e para o seu futuro. Pessoas que colocam suas fichas em um só projeto, elas estão mais vulneráveis, sim, porque a vida muda, os projetos mudam de lugar, você muda de interesses, suas demandas mudam, suas possibilidades mudam. E ali, se você construiu apenas um pilar, você vai contar com o que agora? Onde está sua família? Onde estão seus amigos? Onde estão as suas atividades significativas? O que você fez ao longo da vida ou pode fazer agora para diversificar as atividades que preenchem o seu tempo? Isso é ter uma vida equilibrada, é cuidar disso tudo que eu estou dizendo. Repetindo, não é ter uma estrutura enrijecida, dividida em partes iguais. Não é isso, porque isso não existe. A vida tem um movimento contínuo de peças que vão para lá e vão para cá, e é por isso que você tem que ser flexível, para perceber essa movimentação e atuar em cada peça da melhor forma possível, com consciência, com coragem para enxergar. Não finja que não está vendo, é pior, a conta vem mais tarde. Não enfia a sujeira por debaixo do tapete. Qualquer processo de mudança implica em ver, enxergar, para que você mexa nisso e saia num lugar muito melhor depois. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Num próximo momento, podemos conversar mais a fundo sobre esse assunto, dar mais exemplos e seguimos em processo contínuo e conjunto de aprendizagens a partir de informações científicas, confiáveis e, no meu ponto de vista, de qualidade. Curtam esse vídeo, se você ainda não se inscreveu nesse canal, aperta esse sininho aí e compartilhe também com pessoas que estão vivendo a fase da aposentadoria ou estão em vias de se aposentar, ou também mulheres que querem se preparar para o futuro ou ter desde agora uma vida com mais equilíbrio ocupacional. Um beijo!